Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai ver hoje como conseguir resolver as equações do segundo grau, tá? Usando a fórmula de Bhaskara especificamente, certo? A gente vai pegar as raízes usando a fórmula de Bhaskara. Eu posso abordar em um momento ou outro, quando essa equação for incompleta, o que eu posso fazer para facilitar, tá? Existe outro método, mas a gente vai trabalhar só com a fórmula de Bhaskara nesse vídeo, ok? Bom, vamos lá. O que é a equação de segundo grau? A equação de segundo grau é uma equação, tá? Onde eu tenho esses coeficientes A, B e C, certo? Um deles vai estar acompanhado por uma incógnita ao quadrado, tá? Um valor que eu não sei vai ser representado, geralmente é por x, mas pode ser qualquer símbolo ou letra, tá? Depois eu vou ter ou não um que vai ter com um x sozinho, ou com uma letra só, e eu vou ter um outro coeficiente que não vai estar com ninguém, certo? Então eu posso ter só o ax ao quadrado igual a zero. Por ser equação, tá? Eu vou ter sempre essa relação de igualdade. Esse sinal de igual vai estar sempre presente. Eu posso ter o ax ao quadrado mais ou menos bx igual a zero. Posso ter o ax ao quadrado mais ou menos o c igual a zero. O que não pode faltar, a gente vai descobrir como é que eu determino, é o a. Contanto que ele está dizendo que o a tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. O b pode ser zero e o c pode ser zero. O a não. Certo? O segundo grau é dado por essa incógnita que está elevada a 2. Se eu tivesse uma incógnita aqui, misturada aqui, vamos supor se esse cara tivesse a 3, ela não seria de segundo grau. Então o que vai determinar o grau disso daí vai ser a incógnita com o maior expoente, tá bom? Vamos lá. Bom, vejamos então como é que eu descubro esses valores de A, B e C, ok? Então eu tenho A, B e C. Devo sempre lembrar que o único que não pode ser zero, que eu tenho que ter, é o A. O B pode ser zero, o C pode ser zero, o A não. Tá? Aqui, eu tenho x ao quadrado. Qual o número que está com ele se eu não tenho nenhum? O número 1, tá? Sempre que eu não tenho nada com a minha letra, veja bem aqui, aqui vou ter 1, certo? Então é 1. O B, cuidado com esses sinais, tá? É menos 8. Muita gente que erra quando está usando fórmula de Bhaskara, erra por conta de sinal, ok? E o C que está sozinho é 7. Professor, mas eu quero colocar mais 7, porque aqui está mais 7. Tudo bem, pode colocar. Só que fica implícito, quando eu não coloco aqui, que ele já é positivo, tá? Essa equação é uma equação do segundo grau que eu chamo de completa. Por que ela é completa? Porque ela tem A, B e C, todos diferentes de zero, tá? Aqui, A, B e C. Vejamos. Quem é o A? É o número que está com x ao quadrado, ou com a incógnita elevada ao quadrado. Ou seja, menos 3. Quem é o B? É o número que está com x. Professor, não tem nenhum. Qual que eu coloco? Número 1. Tá? Porque eu tenho um x aqui. E o número que está sozinho, número 2. Então eu tenho A, B e C, nenhum deles é zero, eu chamo de uma equação de segundo grau completa. Tá? Aqui, A, B e C. O A vale quanto? Ué, professor, eu não estou vendo nada elevado com x ou com alguma letra elevada ao quadrado. Se não tem, é zero. O B vale, o cara que está com x sozinho, menos 2. E o C vale 5. Essa não é uma equação de segundo grau. Por que não é? Porque a única coisa que não pode ser zero é o A. O A sempre vai ter que ser diferente de zero. O A pode ser um terço, o A pode ser raiz de um número.
tá? O A pode ser negativo, ele nunca pode ser zero, porque se ele for zero, essa não é do segundo grau. Nesse caso em específico, ela vai ser do primeiro grau, tá? Vamos para lá. E quando não é do segundo grau, não há que se falar em fórmula de Bhaskara, tá? Aqui, A, B e C. O A é o número que está com x ao quadrado. Se não tem, tem o número 1. O B não tem ninguém só com x aqui. Então é zero. E o número que está só ali é o 6. O A, ele não é zero. O B é zero, professor. Então não é do segundo grau? É do segundo grau. Só que agora ela vai ser incompleta. Tanto o B quanto o C pode ser zero. O que não pode ser zero é o A. Só o A que não pode. Ó, tem um outro aqui. Cuidado com a ordem das coisas, tá? Veja que agora eu estou usando T. Pode ser qualquer letra, qualquer símbolo, tá? Cuidado para não chegar aqui e querer botar um 9 pro A, tá? Mas vamos procurar. Quem é que está com a letra ou o símbolo elevado ao quadrado? Tá aqui, ó. Achei ela. Bem aqui. Qual o número que está com T se não tem nada? É 1. Então A vale 1. O B, cuidado com o sinal, vale menos 6. E o C vale 9. Ela é completa. É do segundo grau e é completa. Aqui. A, B, C. O A é o número que está com x ao quadrado. Não tem nenhum, é 1. O B não tem ninguém só com x. É 0. E o C, cuidado com o sinal, é menos 1. Se o B é 0, ela é do segundo grau, mas é incompleta. Aqui. A, B e C. O número que está com a letra ao quadrado, cuidado com o sinal, é o menos 4. O número que está com o x sozinho não tem, é 0. E não tem um número sozinho, é 0. É do segundo grau, professor, o B e o C é 0, não tem importância. Ela é do segundo grau, porque o único que não pode ser 0 vai ser o A, só que ela também será incompleta, tá bom? Aqui, A menos 1, porque é menos, quando eu não tenho número eu tenho 1. B está aqui, é 8 ou mais 8. E o C não tem, então é 0. É do segundo grau, mas é incompleta. Aqui eu já tenho outra letra, W. A, B e C. O A está com a letra ao quadrado, está aqui, 3. O B, eu não tenho ninguém com a letra sozinha, é 0. E o C é 7. Opa, mas sobrou esse 2. Posso falar que ele é o B, não? Não. Veja bem. Como eu tenho esse 3 aqui, ela não é do segundo grau. Tá? Ok? A letra que pode ter o maior expoente é sempre a letra ao quadrado, tá? Se tiver uma letra quarta, quinta, sexta, já não é do segundo grau. Raízes da equação, raízes ou zeros, né, dessa equação. Equação de primeiro grau, eu vou ter uma raiz, uma resposta possível. A de segundo grau, 2. A de terceiro, 3. A de quarto, 4. Tá? Até isso, até segundo grau, até 2. Né? Terceiro, até 3. E assim sucessivamente. Para eu resolver minhas equações de segundo grau, como eu falei, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, tá? Essa é a fórmula de Bhaskara. As minhas raízes, os meus x vão ser menos b, mais ou menos a raiz do b ao quadrado menos 4ac sobre 2a.
Eu tenho um costume de jogar direto, mas vamos no passo a passo. O que que é isso? É quando o professor ele começa a te ensinar usando isso aqui. Isso daqui é a representação da letra grega, delta. Delta. Nossa, vocês vão adorar essa palavra. Tem gente que esquece fórmula de Bhaskara, mas não lembra, mas sempre lembra, aquela fórmula do delta. O delta, ele sempre vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado menos 4ac. Dá uma olhada aqui dentro. É isso aqui que é o delta. Tá? Isso aqui é o delta. Então, a fórmula de Bhaskara, dependendo de como vocês vão olhar em livros, né, o professor ensina, vai ser, meu x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. 2 vezes a, tá? Vamos lá, então. Então, vamos primeiro aprender com o delta, né? Você tira primeiro o delta. Esse delta, ele sempre vai ter que ser maior ou igual a zero, tá? Delta tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque ele vai cair dentro dessa raiz. E você não tem raiz dentro dos números reais, que é o que a gente vê no nível fundamental. Você não tem raiz de número negativo, tá? Então, sempre que essa raiz for negativa, eu não vou ter resposta dentro dos números reais, tá? Mas na frente, quando você aprender a fazer um gráfico, você vai ver que ele não toca o eixo X, tá? Mas vamos lá. Então, fórmula de Bhaskara. Calcula delta, b ao quadrado menos 4ac. Esse número tem que ser zero ou tem que ser positivo. Sempre vai ter que ser positivo ou zero. Por que, professor, que ele tem que ser positivo ou tem que ser zero? Porque depois eu vou jogar ele dentro dessa raiz e eu não vou conseguir calcular se ele for negativo. Tá? Vamos agora para os exemplos, tá? É prática, 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 prática. Primeira coisa, saber quem é A, B e C. Vamos lá. Estou aqui. O A vale 1, se não tem ninguém com x ao quadrado. O B vale menos 8, que é o número que está com x. E o C, a gente já fez todos, tá? São os mesmos que estavam lá atrás. É o 7. Primeira coisa, calcular delta. Delta é igual, vou colocar aqui no cantinho para vocês lembrarem sempre, b ao quadrado menos 4ac. Onde quando eu falo 4ac é 4 vezes a e vezes c, tá bom? Então, b ao quadrado, b é quem? Menos 8. Elevado ao quadrado. Coloquei dentro do parêntese, professor. Por quê? Porque quando eu tenho um número negativo, todo número negativo elevado ao quadrado vai ser um resultado positivo. Eu vou ter lá, por exemplo, menos 8 vezes menos 8. Se eu tenho uma multiplicação ou uma divisão entre eles, eu tenho que fazer jogo de sinal, tá? Menos e menos sempre vai ser mais. Ok? Então deixa aqui. Sempre vai ser positivo esse cara. Então, menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser 64, a gente já fez aqui. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Então, meu delta é igual a 64 menos 28. Não posso, pega emprestado. 5, 14, 6, 3, 36. Aí eu olho para o delta. É positivo? É. Então, continuo. Qual é a fórmulazinha? X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Onde 2a é 2 vezes a. Tá? Aí coloco aqui. Ó. X é igual a menos b. Quanto é que vale b? Menos 8. Vou ter jogo de sinal, porque eu tenho dois sinais aqui. Tá? Mais ou menos a raiz de 36. A raiz de 36 é só ouro. Sobre 2 vezes o A. Quanto é que vale o A? 1. Então, calculo o delta, depois eu venho para cá. Tá? Então, x igual
Menos e menos, mais. 8, mais ou menos, raiz de 36, 6. Sobre 2 vezes 1, 2. Professor, o que eu faço? É agora que eu vou tirar a minha primeira e a minha segunda raiz. Onde a primeira eu uso mais, a segunda eu uso menos. Ou a primeira eu uso menos, a segunda tanto faz. Serão as minhas duas raízes. Tá? Ó, vai ficar 8 mais 6. 8 mais 6 sobre 2. E eu vou ter 8 menos 6 sobre 2. Porque eu tenho mais ou menos. O mais para um, o menos para outro. Tá? 8 mais 6. 14 sobre 2. Toda fração é uma divisão. 14 dividido por 2. 7. 8 menos 6. 2. Toda fração é uma divisão. 2 dividido por 2. 1. Então, a minha solução, as minhas raízes, serão 1 e 7. 1 e 7. Beleza? Mais exemplo, então. Primeira coisa, valor de A, B e de C. A menos 3, muito cuidado com o sinal. B, não tem ninguém, é 1. E C vai ser 2. Primeiro, calculo delta. Delta é igual a B ao quadrado, 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale menos 3, vezes o C, que vale 2. Então, delta é igual a 1 vezes 1, 1. Menos e menos, mais, tá? Então, tem que fazer o jogo de sinal quando eu estou multiplicando. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 2, 24. Delta, 1 mais 24 é 25. É positivo. Então, vou jogar na minha fórmulazinha e vou tirar a raiz desse 25. Tá? Que eu sei que é 5. Belezinha. Professor do céu, é tudo assim? Algumas vezes. Então, vamos lá. Então, x é igual a menos b, menos o b, que é 1, mais ou menos a raiz do delta. Quanto é que vale o delta? 25. Opa, a raiz de 25 também é só o ouro. 2 vezes a. Quanto é que é? A menos 3. Então, aqui vai ter um joguinho de sinal. Então, eu vou ter menos 1, mais ou menos a raiz do 25, que é 5, sobre menos, porque eu não tenho nada, é mais aqui, né? E eu tenho uma multiplicação entre esses caras. Então, mais com menos, menos, 2 vezes 3, 6. Eu vou deixar esse menos aqui embaixo, por enquanto, e vou explicar. Então, tem que calcular as duas raízes, a primeira e a segunda. x1 e x2, x linha e x duas linhas. Vai depender aí do seu professor, a forma que ele vai falar, tá? A primeira, eu vou usar menos 1 mais 5 sobre menos 6. A segunda, eu vou usar menos 1 menos 5 sobre menos 6. Isso daqui, ó, tem o 5, tiro 1, 4. Positivo, né? Conserva o sinal do maior, sobre menos 6. Sempre que eu tenho uma multiplicação ou uma divisão, tá? Eu troco o sinal. Então, tá, mais e menos é menos. 4 sobre 6. Posso dividir em cima e embaixo por 2, para simplificar. Isso vai dar menos 2 terços. Professor, posso deixar menos 4 sobre 6? Eu acredito que sim, né? Mas, simplificando, 2 terços. Professor, posso dividir? Vai dar uma dízima periódica? Pode também. Vamos lá. Menos 1 e menos 5. Estou devendo 1 para o André, estou devendo 5 para o João. Isso vai dar menos 6 sobre menos 6. Jogo de sinal. Menos e menos, mais. 6 dividido por 6, 1. Então vai ser a minha solução é menos 2 terços e 1.
Pronto. Ah, nem, professor, vai ficar a fração também? Vai. Dependendo, você vai ter até que dividir isso daí, tá? Salvo engano, isso vai dar 0,66. Se não me engano. Vamos lá, continuando. Então, primeiro, A, B e C. A, B e C. Já tiver fera? Pô, professor, já tô fera. Pode fazer os exercícios aqui até o final. São exemplos, né? O que vai acontecer é ter algum exemplo que não tenha A, ou B, ou C. Mas vamos lá. A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 5. Calculo o delta primeiro. Vou colocar aqui de novo. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Delta, B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta, menos, sempre vai ser positivo elevado ao quadrado, tá? Menos 2 vezes menos 2. Jogo de sinal, isso vai dar 4. Positivo, menos com menos, mais. Então isso vai dar 4. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Delta é menos 16. Paro aqui, isso aqui não tem raiz real. Não sei como é que o professor vai estar cobrando, mas não tem raiz real. Ou nos números reais, tá? Isso aí. Mas eu não tenho raiz. Por quê? Porque quando eu jogar na fórmula de Bhaskara, ó, veja bem. Ela é o quê? Menos B mais ou menos raiz do delta sobre 2A. Eu não preciso fazer essa parte, tá? Eu pelo menos não cobro, mas aqui ficaria assim, ó, x é igual a menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de menos 16 sobre 2 vezes 1. Então, aqui, ó, eu não tenho raiz. Então, isso aqui não vou ter resposta real, tá? Vamos para cá. A, B, C. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Tem que decorar isso aí, professor? Sim. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso vai dar 5 vezes 5, 25, positivo, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Delta é igual a 1. Beleza, hein? Jogo na fórmula de Bhaskara. X é igual menos B, menos 5, mais ou menos a raiz de 1. Nossa, isso é bom demais, professor! Sobre 2 vezes A, que é 1. X, menos e menos vira mais ou menos raiz de 1, 1. Sobre 2, que 2 vezes 1 é 2. Vou ter a primeira raiz e a segunda. X', x2', x1, x2, tanto faz. Aqui eu vou pegar 5 mais 1 sobre 2 e aqui 5 menos 1 sobre 2. Isso vai me dar 6 sobre 2. Toda fração é uma divisão. 6 dividido para 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido para 2, 2. Então, minha solução, 2 e 3. Ok? Próximo. Bom, eu vou fazer usando fórmula de Bhaskara, só que não, você pode fazer usando fórmula de Bhaskara isso daqui. Só que quando o meu B for 0, tá? Faço o teste, mas quando o B for 0, eu posso somente isolar isso daqui. Professor, como assim? Tá. Olha aqui, se eu tiver x ao quadrado menos 1 igual a 0, veja esse menos 1. Se eu passar para lá, como a gente resolve a equação de primeiro grau? Ó, x ao quadrado é igual a menos 1, passa para lá, mais 1. E o oposto da potência, quando eu passo para lá, é a raiz. Então eu vou ter x igual a raiz de 1. Então,
essas raízes vai ser mais ou menos 1. Que isso? Vamos jogar na fórmulazinha para ver? Delta. Porque a fórmula, você decorando ela, ela te resolve qualquer coisa. Tá? Menos 4ac. Ela te resolve qualquer um desses. Mas tem esses macetes para quando meu B for 0, tá? Ó, A vale 1, B vale 0 e C vale menos 1. Quero descobrir delta primeiro, né? Delta é B ao quadrado, que é 0, menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 1. Delta, 0 aqui, menos e menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Delta é 4. Vou jogar na fórmula. A fórmula, professor, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então vou lá, ó. X é igual menos o B, que é 0, mais ou menos a raiz do delta. Quanto é que é o delta? 4. Sobre 2 vezes A. X é igual 0, mais ou menos a raiz do número 4. 2 sobre 2. Ó, x primeiro, x segundo. X', 2 linhas. Vai ser mais 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. E menos 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1, só que é negativo. Então, mais ou menos 1. Está aqui a minha solução. Menos 1, mais 1. Professor, não entendi esse. Continua usando a fórmula de Bhaskara, que vai dar certo do mesmo jeito. Tá? Essa é a questão. Vale isso daqui? Vale. Se você estiver bem com isso daqui, dá uma olhada, né? Raízes, quando o B for igual a 0, dá uma pesquisada, você vai ver que tem esses macetes. Tá? Ele te poupa tempo. Mas não quer dizer que a fórmula de Bhaskara não vá te servir nesses casos. Ela serve em qualquer caso. Tá? Aqui, A igual menos 4. B é 0, C é 0. Delta. B ao quadrado, que é 0, menos 4 vezes A, vezes C. Nesses casos eu vou ter só uma raiz, ó. Porque isso vai dar 0, 4 vezes 4, 16, vezes 0, 0. Então, quanto é que é meu delta? 0. Vou jogar na fórmula de Bhaskara. X é igual menos B, B vale 0. Mais ou menos a raiz de 0. Sobre 2 vezes menos 4. Isso daqui, ó, vai ser igual 0, 0. 0 dividido por menos 8. Se eu não tenho nada e vou dividir, isso vai dar 0. Então, quando meu A e B forem 0, a minha raiz vai ser 0. Ok? E quando C for 0. Vou cortar aqui. Nosso último exemplo. A vale quanto? Menos 1. B vale quanto? 8. E C 0. Delta. B ao quadrado menos 4ac. Então vai ser 8 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a 64. Aqui tem como resolver, se você for procurar, quando C é igual a 0, você vai ver fator comum em evidência, você coloca, tá, e resolve. Mas vamos pela fórmula de Bhaskara. Então, 64, aqui vai ser 4 vezes 1, 4 vezes 0, isso dá 0. Tá? Então, delta é 64. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Menos o B, mais ou menos a raiz de 64, sobre 2 vezes A, que é menos 1. Então, x é igual a menos 8, mais ou menos, com a raiz de 64, 8, sobre menos 2. Então, vou ter aquela troca de sinal no finalzinho, tá?
primeira raiz, segunda raiz. Ou x1, ou x2, ou x', x2', tanto faz. É menos 8 mais 8 sobre menos 2. E menos 8 sobre menos 2. Só troquei o sinal do meio, tá? 8 menos 8, 0. Dividido por menos 2, 0. Porque 0 dividido por qualquer número é 0. Aqui, ó. Menos 8 e menos 8. Tô devendo 8 para Maria, devendo 8 para o João. Tô devendo 16. Menos e menos. Tem um jogo de sinal agora, então. Então isso vai ser mais. 16 dividido para 2, 8. A minha solução, 0 e 8. É isso aí. Até a próxima.